Entretanto, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? É uma pergunta, né? Reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, nós entendemos que qual foi o erro que cometeram Ananias e Safira? Foi de reter, não é? Eles não deram para Deus aquilo que era de Deus, não é? Como Pedro disse aqui, eles venderam. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu a propriedade, né? Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, ele reteve parte, né? Eles retiveram ali parte daquilo que era de Deus. Então, irmãos, o que a gente aprende? Todo mundo que fica com aquilo que pertence a Deus, como diz lá em Provérbios, ser-lhe-á em pura perda. Aquele que retém mais do que o que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Mas aquele que é generoso e abençoado, não é? Esse também, em dar, esse será abençoado. Deus vai prosperá-lo pela sua generosidade. Então, nós observamos, quando eu leio esse trecho, eu fico até assustado, irmão. Sabe por quê? Porque a gente vê como o ser humano tem tendência a mentir a Deus. Porque Pedro disse a ele: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, Satanás, ele encheu o coração dele, a mente dele, de Ananias, para que Ananias mentisse ali ao Espírito Santo.
Então ele já tinha a parte dele, não é? Como fala aqui, ó, reservando parte do valor do campo. Aí ele fala, ó, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Porque o versículo 2 fala que eles retiveram parte do preço. Quer dizer, eles tinham a parte deles, mas aí a avareza entrou no coração deles. Eles quiseram mais do que o que eles tinham. E aí eles pegaram de Deus. Pegando de Deus, mentiram ao Espírito Santo. E por isso, por essa obra que Ananias deixou Satanás colocar em seu coração, encheu Satanás o coração dele, né, para que ele mentisse ao Espírito Santo. Por isso, olha só o verso 5: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Quer dizer, ele caiu e morreu, e todos os ouvintes tiveram medo, temeram, porque quando Pedro falou a ele, ele morreu, como fala aqui claramente, ó. Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha só a situação. Então, Deus tirou a vida de Ananias para que houvesse temor. Pastor, o senhor está falando que Deus vai matar alguém para que haja temor? Olha, Deus faz o que Ele quiser, não estou falando que Ele vai fazer isso, estou falando que está na Bíblia. É um texto que está na Bíblia. E esse texto é para gerar temor na gente também, porque todos que viram aquilo acontecendo tiveram temor, não é? Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Olha só o fim que teve Ananias. Ele pegou uma parte que era de Deus e achou que ia ficar tudo bem, porque tem pessoa que é assim, ela só quer se dar bem, ela só quer ficar na boa, mas ela não sabe que na sequência vai ter problema. A pessoa que é assim, né? Que gosta de dar volta em todo mundo, acha que vai dar volta em Deus, dá não, irmão. Ninguém passa Deus para trás. A pessoa que tira de Deus, ela está cometendo um pecado grave, que a gente não deve tirar de ninguém, quem dirá de Deus também, né? Com certeza não. Verso 7: quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Por que você entrou em acordo com seu esposo para tentar o Espírito Santo de Deus? Porque a pessoa que faz isso, ela está tentando o Espírito Santo. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Olha só, depois que Pedro falou isso, no mesmo instante, verso 10, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Morreu também. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Olha só, quer dizer, Deus tirou a vida dele, tirou a vida dela, porque eles entraram em acordo, mentiram para o Espírito Santo e acharam que não ia acontecer nada, e colocaram a oferta lá, só que não era aquela oferta, a certa. A gente às vezes não escuta pessoas dizendo assim: ah não, qualquer coisa que você dá para Deus serve. Será que é isso mesmo? Não é o que está dizendo. O que ele deu para Deus não serviu, e porque ele ali reteve parte da oferta do Senhor, tanto
tanto ele quanto ela, eles já tiveram, morreram. Porque com Deus não se brinca. Deus vê todas as coisas. Irmãos, como falta temor de Deus hoje em dia, né? Como falta temor de Deus. As pessoas às vezes, elas ouvem, elas leem um trecho desse e o temor não sobe ao coração. Não é? Complicado. Verso 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram as notícias destes acontecimentos. Então veio temor a toda a igreja, irmão Jesus. Todos ali ficaram com temor quando viram aquilo. Eles pensaram assim: opa, esse aí pegou de Deus e morreu. Quer dizer, o pessoal ficou naquela, né? Porque não era para menos, né? Uma dessa, até nós ficaríamos com temor. Já pensou se nós estivéssemos lá e nós tomássemos conhecimento desse fato, desses dois acontecimentos? Nós também ficaríamos com temor. Mas qual que é a moral do trecho? Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E aí diz que a notícia destes acontecimentos gerou essa notícia temor a todos. Como fala aqui o versículo de número 11. Não somente a igreja, mas também a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Quer dizer, aonde a notícia foi, aonde ela chegou, houve temor. Às vezes, Deus tem que fazer uma coisa diferente para que haja temor. Não é? Às vezes. Então que nós não esperemos isso acontecer conosco. Não é? Que nós temamos a Deus, nunca assim, tentando ficar com aquilo que é de Deus em área nenhuma. Seja na igreja, seja em todas as áreas da vida. Porque Deus, quando Ele abençoa, Ele não abençoa totalmente. Então Deus é assim. Senhor nosso Deus e Pai, a todos que têm nos ajudado, colaborado com a Tua obra, meu Pai, eu os abençoo. Que a Tua prosperidade esteja sobre a vida de cada um deles, no poder do nome de Jesus Cristo. É assim que eu oro e a todos abençoo em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem tiver trazido a sua oferta pode colocar, né?